Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra e trazer uma reflexão sobre algo que nós precisamos saber em relação à nossa caminhada com Deus. Em Josué, capítulo 21, versículo 45, nos diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meus irmãos, esse texto nos fala claramente uma verdade. Deus, ele nunca falha. E nós precisamos reconhecer isso na nossa vida. Deus, ele nunca falha. Talvez alguns de nós estejamos lutando com determinadas situações em nossas vidas, as quais ainda não mudaram. Quem sabe somos tentados diante dessas situações a levarmos, quem sabe, a responsabilidade do não acontecimento à pessoa de Deus. Eu quero dizer o seguinte: Deus, ele sempre estará preparado. Aquilo que diz respeito à natureza de Deus e à sua própria vontade, Deus sempre estará realizando. Então, meu irmão, a bênção de Deus, por exemplo, tem sido derramada sobre todos. A palavra do Senhor nos ensina que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, dizendo que, na verdade, a bênção do Senhor está sempre recaindo sobre todos. Eu quero que nós entendamos que as misericórdias de Deus, elas também se levantam, se renovam a cada manhã sobre a vida de todos nós. Muitas vezes, nos vemos pedindo a Deus que realize aquilo que Ele já está fazendo. Ou seja, estamos pedindo a Deus para que Ele faça a parte dele. E muitas vezes, nesse nosso pedido, estamos meio que levando ao Senhor uma responsabilidade que é nossa. De fato, devemos viver uma vida dependente de Deus. Mas aquilo que nós precisamos fazer, não podemos, de forma nenhuma, colocar para Deus como se a responsabilidade fosse a dele de realizar. Por exemplo, na verdade, o Senhor tem derramado a sua bênção sobre todos nós. E muitas vezes nos perguntamos por que não conseguimos desfrutar dessa bênção. Talvez o grande problema é a forma como nós estamos enxergando as coisas. Quem sabe estamos criando uma expectativa sobre o que Deus tem que fazer, a forma como Ele tem que fazer, e na verdade Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de estar atendendo às expectativas que nós criamos sobre Ele. Deus, na verdade, Ele está fazendo e realizando. E precisamos pedir ao Senhor essa ampliação da nossa visão para nós reconhecermos isso. Mas a pergunta que nós também não podemos nos calar é nos perguntar se de fato nós estamos fazendo a nossa parte. Deus, na verdade, toca em nossos corações, nos mostrando determinadas áreas que estão nos aprisionando, determinadas situações que são ruins para a nossa vida, enxergamos essas situações. E então, se Deus tem nos mostrado isso, se os nossos olhos estão sendo abertos nesse sentido, a grande pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: ok, estou vendo essa realidade espiritual e isso já é Deus me mostrando algo. E então, diante disso, eu preciso agora responder com fé, tomando uma atitude, seja de me apropriar daquilo que o Senhor coloca na sua palavra, e que é uma verdade absoluta, a qual eu posso desfrutar, ou simplesmente, quem sabe, eu me manter preso àquela situação e pedir ao Senhor: Senhor, me liberta disso. Senhor, me abençoa em relação a isso. Quando, na verdade, o Senhor, de fato, já está colocando diante de nós a possibilidade de vivermos uma libertação. Quando a palavra de Deus nos fala que conhecereis a verdade nos libertará, dizendo que o caminho é aquele, é conhecer a Cristo, nos apropriar dessa promessa e viver a liberdade que Cristo nos dá. Se a palavra do Senhor nos fala que existe um contexto de bênção, uma vida abundante, nós precisamos então nos apropriar dessa realidade. Mas muitas vezes nós criamos as nossas justificativas que acabam sendo de fato um aprisionamento a determinadas situações. Então, meu irmão, diante dessa palavra, que nós possamos lembrar:
Deus, ele nunca falha na sua palavra. Nós sim podemos falhar e falhamos muitas vezes. Nós sim falhamos por não assumirmos a responsabilidade que nos cabe no processo. Não é na nossa força, mas é na dependência de Deus. E quando eu falo da dependência de Deus, eu estou falando o seguinte: precisamos entender os caminhos que o Senhor coloca diante de nós e decidirmos trilhar por eles. O Senhor, para a própria nação de Israel, deixou muito claro: existia um caminho de vida, mas existia também um caminho de morte. Existia um caminho de bênção, mas existia também um caminho de maldição. E o Senhor levou a eles essa mensagem. E o Senhor revelou a eles os caminhos que estavam diante deles. E ao final, o Senhor ainda aconselhou: escolha, porém, o caminho de vida, o caminho da bênção. Diante disso, que nós possamos entender: é possível sairmos da situação que nós estamos. Talvez um dos maiores responsáveis por estarmos vivendo de uma forma aprisionada em determinadas situações somos nós mesmos. Quem sabe o maior inimigo a ser combatido não está fora de nós, mas está dentro de nós. Mas a boa notícia hoje é que podemos então repensar a nossa vida e podemos então viver um novo tempo diante do Senhor. Essa palavra é uma palavra de esperança. É uma palavra dizendo claramente que o Senhor sempre está preparado, pronto para agir, pronto para fazer. E Ele deseja a nossa libertação, Ele deseja a nossa salvação, Ele deseja que nós conheçamos a verdade. Então, meu irmão, que eu e você possamos desfrutar dessa realidade na nossa vida. Um grande abraço, pense nisso e viva a vida abundante que o Senhor tem nos chamado a viver. Um grande abraço, fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.